Tô chegando aqui nessa praça maravilhosa, muito linda aqui perto da minha casa para poder gravar. Tô trazendo meu tripézinho e uma folhinha com algumas anotações que vão me ajudar no roteiro do vídeo, né? Uma das principais dúvidas para quem está se organizando para vir morar aqui em Portugal é a escolha da cidade. E depois de pesquisar bastante, eu vou mostrar para vocês algumas opções de cidades com boa infraestrutura e um custo de vida baixo comparado principalmente aos grandes centros. Meu nome é Thiago Stephens e eu moro aqui em Portugal há 2 anos junto com a minha esposa. Dicas, informações e experiências sobre Portugal é aqui nesse canal. E vamos pro vídeo! E meus amigos, antes de mais nada, eu preciso destacar para vocês que para viver em umas cidades mais baratinhas, com um custo de vida um pouco menor, vocês vão ter que se afastar dos grandes centros. Se tu pensa em viver no Porto, Lisboa, que são o coração de Portugal, né? Onde tudo é muito lindo, lugares cinematográficos conhecidos mundialmente, né? Te prepara para ter um custo de vida alto, principalmente com aluguéis. E para chegar nas cidades que eu vou mostrar para vocês, eu considerei uma boa infraestrutura e serviços, com hospitais, comércio, lazer, escolas, mas principalmente com aluguéis mais em conta. Em contrapartida, em algumas dessas cidades, o transporte ele deixa um pouco a desejar. Ou seja, para facilitar a sua vida, você vai precisar de um carro. E obviamente que a maioria dessas cidades se encontra no interior de Portugal, né? Mas atenção, o conceito de interior para os portugueses é bem diferente do nosso conceito. Eles consideram o interior após 40, 50 quilômetros em comparação à beira-mar. Ou seja, tá aqui a praia, após 40, 50 quilômetros para dentro do país, já se considera interior. E mais uma informação bem importante. As nomenclaturas que eles usam aqui para estado, cidade, bairro, você sabe? Então te liga. Estado é distrito, cidade é concelho e bairro é freguesia ou vila. Vamos para as cidades então. A primeira cidade que eu destaco é a minha. Vila Nova de Famalicão, que pertence ao distrito de Braga. É uma cidade grande, possui um polo industrial muito forte, ou seja, é rodeado por indústrias. Então, se você quer trabalhar em indústrias, olha com bons olhos para a Vila Nova de Famalicão. E além disso, a localização é fantástica. É muito perto de Braga e do Porto, que são 2 das principais cidades aqui de Portugal, junto com Lisboa, né? De Braga fica a 20 quilômetros e do Porto fica a 40. E não podemos esquecer da praia, né? Fica a 25 quilômetros da praia. Então dá para tu, numa tua folguinha, ir lá molhar os pés e voltar tranquilamente. Dá para passar o dia lá, já fiz isso, né? Em termos de minutos aí, dá uns 25 minutos, 30 no máximo. E assim, falando de aluguel, tá? Em algumas freguesias, vocês conseguem sim uns aluguéis mais em conta. E mesmo sendo afastado do centro da cidade, são todas freguesias muito bem estruturadas, com supermercados, creches, escolas, hospitais. Tem ótimas opções de lazer, com muitas praças, muitas áreas verdes. Nessas freguesias um pouco mais afastadas, em termos de aluguel, vocês encontram aí T1 por 350. Agora, se for considerar o centro da cidade, aí já vai para 400, 450, tá? Mas pesquisem muito, meus amigos, porque os aluguéis bons, eles surgem num dia e no mesmo dia eles já desaparecem. A única ressalva em relação à Vila Nova de Famalicão é em relação ao transporte mesmo, né? Principalmente nas freguesias um pouco mais afastadas do centro, né? Nas freguesias tem transporte, sim, mas tem uma limitação de horários, né? No centro da cidade já é diferente, tem bastante opção, dá para depender de transporte, inclusive tem até comboio, e aí você vai ter opções de ir para outras regiões, até trabalhar e voltar com o comboio, né? E tipo, aqui na minha freguesia é um pouco afastada do centro, e da minha casa até o trabalho dá em torno de 5 quilômetros. Eu levo de carro 8 minutos. Já se eu fosse de autocarro, eu teria que encaixar num horário, né? E andar um pouquinho a pé ainda. Mas com certeza eu indico sim Vila Nova de Famalicão. É uma boa opção, tá? A próxima cidade é Vila Real. Ela é uma cidade e distrito. É igual a São Paulo Estado, São Paulo Cidade. Ela fica no norte de Portugal, né? Interessante que fica a 1 hora da Espanha e a 1 hora do Porto, de carro, né? É uma cidade bem tranquila, segura, com uma infraestrutura completa. Tem zona industrial para quem quer trabalhar em fábrica, né? Tem universidade, tem shopping. O transporte público é bom, né? Dá para se virar, mas mais próximo do centro. Se for morar em bairros ou freguesias, né? Aí o carro já se torna essencial, né? Mas também outras opções são trotinete, andar a pé, bicicleta, é tudo muito perto, né? Só que o problema é no inverno, né? É muito frio, chove bastante. Então, pelo valor dos carros aqui,
eu investiria num. E pelo que as pessoas que moram lá dizem, é uma cidade bem acolhedora. Em termos de lazer, tem uns jardins muito lindos, umas praças bem verdes, muito bem cuidadas. É um local muito encantador. E digamos que em termos de estrutura da cidade, é uma mescla entre construções históricas, antigas, com novas, mais modernas, né? Já em termos de aluguéis, tá? Vocês podem encontrar T1 a partir de 300 euros. Mas assim, aquela história novamente, né, meus amigos? O aluguel aqui em todas as cidades está muito bem concorrido. Então, apareceu alguma coisa boa com um preço bom, já logo ele é arrendado. E também tem outra coisa, né? Quanto mais próximo do centro dessas cidades, vai ficar um pouquinho mais caro. Então, eu aconselho vocês a procurarem freguesias próximas do centro. A terceira cidade é Viseu. E assim como Vila Real, é cidade e capital. Capital do distrito de Viseu, né? E eu já adianto para vocês que lá faz muito frio, é rodeado por serras, inclusive Serra da Estrela. Já ouviu falar nesse lugar? É bem pertinho e é um lugar que neva bastante. É muito turístico, muita gente procura a Serra da Estrela, principalmente para ver neve. Em contrapartida, é uma cidade muito encantadora, tem uma bela arquitetura medieval, é uma cidade antiga com vários monumentos. As ruas são muito bonitas, muito limpas, bastante natureza, parques e digo mais, viu? Viseu já foi considerada por 2 vezes como a melhor cidade para se viver em Portugal. E apesar de estar localizada no interior, é uma cidade grande e possui facilidade de acesso a todas as outras regiões do país. E olha que interessante também, Viseu é considerada a cidade mais barata para se viver em Portugal. Agora, tirando o aluguel, né? Porque o aluguel no centro da cidade é a partir de 400 euros, tá? Distante do centro da cidade, você consegue aluguéis aí a partir de 300 euros. E como na maioria das cidades citadas, o carro, em termos de transporte, né? Ele vai te ajudar demais, vai facilitar muito a tua vida. E falando de trabalho, meus amigos, tem muita oportunidade nas áreas de serviço e comércio. Eu sempre falo para vocês, né, que se encontra com mais facilidade trabalhos em restaurantes, então mais um ponto aí para Viseu. E a quarta cidade, concelho, já vão se acostumando com as nomenclaturas, tá? É Caldas da Rainha. Pertence ao distrito de Leiria e fica a 50 minutos da capital Lisboa, de carro, né? É outro concelho com arquitetura fantástica e bem tradicional em termos de história e gastronomia. Ou seja, tem bastante restaurantes, né? Também em termos de trabalho, possui uma zona industrial bem forte, então para quem quer trabalhar em fábrica, né, pode aproveitar essa zona industrial. Em termos de transporte, fica limitado a alguns horários comerciais com um autocarro, né? Mas interessante que possui uma rodoviária com linhas de autocarro e comboio para todos os lugares do país. Por isso é que muita gente trabalha em Lisboa e vive em Caldas, justamente para ter um custo de vida mais baixo, né? Mas mais uma vez o carro pode facilitar a tua vida. Ela também fica a 50 quilômetros da Universidade de Leiria, então para quem quer estudar é uma boa opção, né? Em termos de aluguéis é que realmente é bem competitivo, né? Principalmente no centro. Apesar do custo de vida ser baixo, você vai ter que se submeter a aluguéis a partir de 350 a 400 euros. E em termos de lazer, meus amigos, olha, fica a 8 quilômetros de Óbidos. Cara, Óbidos é encantador, é demais. Vocês precisam conhecer Óbidos quando vocês virem para Portugal. Pode ter certeza que vocês não vão se arrepender. Também a 8 km tem praia, né? Ou se você quiser, você pode ir a Nazaré. Eu já conheci Nazaré, é muito top, é uma praia fantástica. Conhecida como a praia com as maiores ondas do mundo. Tem Peniche também, que é bem conhecida. Ambas ficam a 34 km de Caldas da Rainha. É um ótimo lugar, sim, para se morar, mas tem que focar na procura por aluguéis mais em conta. E a quinta cidade é Viana do Castelo, conhecida pelas belezas naturais. E eu já começo destacando a localização, né? Faz fronteira com a Espanha. E lá na Espanha, alguns itens são bem mais baratos do que aqui em Portugal, tipo supermercado, gás, gasolina. Então o custo de vida ele fica muito mais baixo, né? Você pode comprar esses itens lá na Espanha e voltar para Viana do Castelo tranquilamente. Mas apesar disso, os aluguéis também estão um bocado altos lá naquela região e um pouco difíceis de conseguir. Quando eu estava fazendo um roteiro para esse vídeo, eu acessei um site de arrendamentos e encontrei um T1 por 350 euros. No outro dia eu fui olhar e já não estava mais lá. Você consegue aluguéis com preços bons, mas precisa ter um pouco de sorte. Precisa estar no lugar certo, na hora certa para encontrar esses arrendamentos, né? Bom, é uma cidade litorânea, né? Então você também pode pegar uma prainha. Na verdade, você pode escolher entre um estilo de vida mais praiano, mais rural, de campo,
ou mais urbano, dependendo da freguesia que tu for escolher para viver, né? E Viana tem a fama de ser uma cidade propícia para famílias morarem, porque tem oportunidade de trabalho, os estudos são muito bons, enfim, é uma cidade muito boa. Sobre transportes, então, tem uma estação de comboio que dá acesso a várias regiões do país, isso ajuda bastante, né? E pelo relato das pessoas que moram lá, é uma cidade que tem muita natureza e apesar de ser uma cidade bem calma, tem toda a estrutura necessária para se viver bem lá. Já sobre trabalho, o mercado ele é muito voltado para o turismo lá. Então vai ter bastante oportunidade em restaurantes, bares, cafés, hotéis, também para construção civil. Esse é o forte da cidade, né? Não que as oportunidades se limitam só a isso, né? Para quem gosta de viver numa cidade tranquila e sem agitação, Viana do Castelo pode ser uma boa opção. E a última cidade dessa lista é Guimarães, que pertence ao distrito de Braga. Esse concelho é muito importante para Portugal e olha que interessante, tem mais de 1 milênio de existência. E o centro histórico de lá é considerado patrimônio cultural da humanidade. Olha, Guimarães é muito turística. O slogan da cidade já diz, é aqui que nasceu Portugal. É também daquelas cidades que você precisa visitar quando você vem a Portugal, né? Seja para morar ou para turistar. No quesito transportes, apesar de não ter metro como opção de transporte público, a rede de autocarros é muito boa. E é aí que fica bacana, porque você pode encontrar aluguéis em freguesias mais afastadas do centro e usar o serviço público tranquilamente. O valor dos aluguéis no centro é a partir de 400 euros, tá? Já nos bairros, freguesias ao redor, você encontra aí a partir de 350 euros. Em relação a trabalho, tem muita oportunidade, principalmente no setor industrial e comercial também. E pela facilidade de acesso ao trem, ao porto, muitas pessoas trabalham no porto e vivem em Guimarães. Fazem um bate-volta, né? Mais uma cidade sossegada, com excelente custo de vida em comparação aos grandes centros, né? Infraestrutura top e muito charmosa. E meus amigos, essas são algumas opções de cidades que eu encontrei. Obviamente que existem muitas outras opções. E vocês podem notar também que a média de aluguel nessas cidades fica em torno de 350 a 400 euros, afastado do centro da cidade, tá? Se preparem então para esses valores e nós estamos falando de cidades com aluguéis mais baratos, né? Então imagina nos grandes centros. E pesquisem bastante, meus amigos. Tentem obter o máximo de informação de cada cidade, o que pode ser melhor para vocês em termos de estrutura e serviços, né? Não se limitem só a essas cidades que eu falei, tem muitas outras. E quando vocês chegarem em Portugal, tentem visitar essas cidades. Isso vai ajudar bastante também vocês. Até porque a primeira impressão é a que fica, né? E eu sempre falo que nos comentários dos meus vídeos acaba sendo uma fonte de informação. Porque muitas pessoas colocam as suas experiências lá, contribuem, dão dicas. Então se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, coloca aí nos comentários que vai ser bem interessante. Eu espero ter ajudado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!